Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados inscritos, meus seguidores, pessoal que nos acompanha. E hoje nós estamos comemorando, ontem a gente comemorou 3,7 milhões de visualizações no último mês. Hoje a gente já está 3,9 milhões, gente. Hoje, 3,9 milhões, quase 4 milhões de visualizações. E eu tenho muita gratidão, sinto muita gratidão por tudo que vocês estão fazendo pela gente, tá? E antes de eu apresentar a nossa convidada de peso, com uma grande expertise, maravilhosa, linda por dentro e por fora, eu quero que você se inscreva agora no nosso canal, acione as notificações. E olha, gente, durante o nosso bate-papo, pode deixar perguntas, tá? Com certeza a gente vai responder vocês, vai encaminhar para ela. E olha, respeitável público, o espetáculo vai começar com vocês. Eu, a senhora Franqueza, e a Luana. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gratidão. Primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz, me sinto lisonjeada com a sua presença, de ter me convidado para estar aqui com você, uma pessoa que desde a primeira vez que eu vi, falei, nossa, que mulher, que presença, né? Nívia Franco, presença no digital, presença no tete-a-tete aqui no físico. E muito obrigada pelo acolhimento, antes de mais nada. Assim como você está me apresentando aí como, né, uma presença que importa, que comunica, você, para mim, é a mesma figura em áreas diferentes, mas com tamanha importância, gigante, uma mulher gigante já no digital, em várias áreas. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Oh. Só não vale chorar antes de começar o podcast. Emocionou. Gente, eu sou uma derreia, viu? Quem acompanha o nosso canal aí sabe o quanto eu sou chorona. Eu pareço ser durona, né, imponente, mas qualquer coisa, né, é um canga-leitão. Você já me falar que é canga-leitão? É quando a pessoa derruba, sabe? Cai do nada, é uma rasteira. Mas, enfim, olha, eu quero falar para vocês que a gente se encontrou em função de um convidado, né, que eu entrevistei, que foi o manicuro, o Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? E aí, ela nos fez um convite e a gente aceitou de plano, porque ela também tem um perfilzão, um trabalho, assim, estupendo, incrível. Ela trabalha na Conexão Saúde Minas, né? E ela tem uma empresa chamada eCare. Isso. E ela lida com tanto os cuidadores, né, com pessoas que cuidam de pessoas, tanto também com as pessoas que precisam de cuidado. E é em virtude disso que eu intitulei como uma mulher bonita por dentro e por fora. Porque, sim, gente, para trabalhar com tanto amor, com tanto carinho, tornar isso o propósito de vida, tem que ter muita doação. Tem que fazer uma abdicação enorme de grande parte da vida em função do estudo, em função do aprimoramento e da dedicação ao trabalho em si. Não é qualquer trabalho, tem que ser um trabalho bem feito para estar no nível que ela está. Então, e aí a gente já trocou figurinhas, né? Eu a convidei para estar aqui com vocês, porque nosso lema é multiplicar, compartilhar para multiplicar, e eu tenho certeza que ela vai fazer isso com maestria. Então, vamos lá? No nosso bate-papo, papo franco de milhões? Bora. Bora. Eu vou ser boazinha, tá? Opa, vamos lá. Não vou falar nada polêmico, não vou ser muito... Pode falar, eu não... Tô aqui, tô pronta. Mas olha só, quando a gente fala em compartilhar, multiplicar, as pessoas pensam só em coisas boas, né? Uhum. Mas a gente também tem que ter em mente que os nossos desafios também, eles conectam com outras pessoas. Nossas dificuldades, nossas não habilidades. Uhum. E muitos que vêm aqui não gostam de falar a respeito. E eu respeito tranquilamente. Uhum. Mas é super necessário a gente não mostrar toda a nossa fragilidade, mas parte da nossa fragilidade é importante para que as pessoas vejam que nós não somos os totens, os semideuses, né? Com certeza. Inclusive, estive com o doutor Vinícius aqui, ele falou, não, eu sou pessoa, eu tive problema, eu tive que emagrecer e tudo, entendeu? Então, é isso, é compartilhar realmente tudo, para multiplicar realmente tudo. Agora, Luana, né, eu conheço você há um mês e pouquinho, né?
Acho que talvez nem isso. Eu tô junto com vocês, gente. Então, vamos lá. Quem é a Luana? A Luana mãe, mulher, profissional? Conta tudo pra gente. Bora. Eu sou filha de Deus. Acho que a primeira coisa que eu sou é filha de Deus, né? Eu sou cristã. Sou uma mulher que acredito muito na presença do céu, no propósito. Acredito muito que a gente não veio aqui a passeio. Cada um de nós é único, tem um propósito forte. E dentro do meu propósito, eu escolhi atuar na área de saúde, que é uma das minhas vertentes. Sou filha da Vânia e do Peró. Perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. Tenho 2 irmãos mais velhos, sou filha caçula, tenho minha avó, tenho uma família muito unida, graças a Deus. Sou casada, ainda não sou mamãe, mas pretendo, se assim for da vontade de Deus, né? E tenho 3 cachorros, sou apaixonada por bichinho, adoro. E ontem eu estava assistindo um negócio interessante, nesse inteirinho aí de 39 anos de idade, né? Eu vou fazer 40 em janeiro. Atuo na área de saúde há 15 anos e nessa área, na maior parte do tempo, fui gerenciar grandes empresas, né? Eu me formei como enfermeira e me especializei na área de gestão em saúde. Em grandes instituições, FGV, Universidade Federal de Berlândia, que é daqui, né? Grandes professores aqui do Triângulo Mineiro, de São Paulo também, tem uma influência forte aqui no Triângulo, né? E aí, nessa trajetória, depois de atuar chefiando grandes empresas, eu abri a minha própria empresa de home care. Então, hoje eu tenho uma empresa, tenho 3 áreas que atuo. Tenho uma empresa de atenção domiciliar, onde eu tenho 22 pessoas na equipe, mais diretas, sem contar os profissionais técnicos de enfermagem e cuidadores. Então, hoje nós somos médico cardiologista, médico geriatra, médico infectologista, médico nutrólogo, médica nutróloga, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, enfermeiros, que acho que a enfermagem puxa aí o carro para fazer tudo acontecer. Deixa eu ver se eu esqueci. Terapia ocupacional e os cuidadores que entram para casos bem menos complexos. Talvez a gente acione nesse momento um pouco menos do que o restante da equipe, mas a gente tem também, que é o que você falou. E a gente trabalha hoje por estar o tempo todo em contato com pessoas, eu resolvi puxar a vertente de treinamento. Então, eu trabalho hoje com uma área muito forte de curso e treinamentos de pessoas da área de saúde. Então, a gente tem aí cursos de cuidados paliativos, aprimoramento em cuidados paliativos, aprimoramento em gestão e liderança voltado para a saúde, né? Nós temos cursos de tratamento de feridas, podiatria clínica, várias áreas que a gente trabalha desenvolvendo esses profissionais, até para que eu tenha uma mão de obra de excelência para contratar depois. Então, eu vou contratar as pessoas que eu mesma estou formando, são minha prioridade. Que hoje acho que todo mundo sabe que a gente lida com um mercado que entrega uma mão de obra muitas vezes pouco preparada no sentido da vivência. A gente tem várias formações de turmas, mas a pessoa muitas vezes vai aprender ali mesmo no dia a dia. E aí, hoje, os nossos cursos, eles são muito vivenciais, é a prática mesmo, né? A teoria, obviamente, mas a prática ali profunda, para que esse profissional saia o mais preparado possível para lidar com o ambiente adoecido, com o paciente no seu estado mais frágil de saúde, com o paciente à beira da morte mesmo. Então, são casos que a gente realmente precisa de profissionais prontos para lidar com essa situação. E, para além disso, eu sou, além de ser empresária, hoje eu também sou uma pessoa que ama música, adora amizade, adora pessoas inteligentes, adora sentar, bater um papo, tocar um violão, trocar uma ideia.
E gosto demais dessas coisas todas. Que delícia, meu Deus. Ela é um prato cheio, né, de coisa, gente. Nossa, meu Deus. sou quase 40 anos, Aquele amiga. dia a gente não teve a oportunidade de falar tudo isso. A gente focou Não. mais sobre Só os sobre a projetos. comunicação. Aham. Uau, que isso? É porque eu fui focada em você. Eu falo pouco de mim, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de falar da gente, né? É verdade. A gente Não tem é? muita dificuldade, na verdade. Se eu sentar amanhã é sua vez, se prepare. Já vou Amanhã preparar sou eu que mesmo. vou entrevistar ela, gente. Agora eu vou tomar cuidado nas perguntas, gente. Ô, Luana, o que eu percebo na maioria das vezes é que a dor das pessoas, elas se tornam o propósito delas. 100% das vezes, não é 100%, mas é quase 100% das vezes. E eu gostaria de saber qual que foi o fato, o que é que foi a virada de chave para você iniciar na área da saúde e tão logo criar a sua própria empresa. Boa pergunta, assim. Aconteceu, sim, um fato. Para eu empreender, você tá aí na área, você tá vendo os desafios, né? É desafiador. A gente se manter no mercado, você tem custos para cumprir, e manter um negócio ativo requer muita resiliência. Então, o motivo para você começar, ele tem que ser forte. E na época, acho que na época eu tinha 13 anos, que eu estava já em cargos de liderança, entregando muito resultado para as empresas, entregando faturamento, dinheiro mesmo, resultado financeiro. Só que eu não estava satisfeita com as hierarquias, com a forma de liderar, e que muda muito pouco de uma empresa para outra. Mas existem empresas que fazem a diferença, de fato. E aí eu falei, gente, eu cheguei num momento que eu me sinto realizada nesse lugar que eu estou. E ou eu vou partir para outra, vou partir para um negócio que eu vou para um cargo acima, ou, né, eu preciso começar a empreender, eu preciso fazer algo diferente, porque eu já não me sinto pertencente a esse local mais. Eu já estava num nível de cargo alto. Para eu subir, alguém teria que sair. Para eu subir mais, alguém teria que sair. E isso não ia acontecer. Uma empresa de muitos anos, muito respeitada e que eu amo muito, por sinal. E aí eu recebi um convite para assumir uma gerência regional de uma empresa que vinha de São Paulo. E foi uma experiência que, ao contrário do que eu vinha trazendo em todo o meu currículo, eu não fui feliz nessa experiência. Não veio ao encontro dos meus valores, nem como profissional, nem como pessoa. E eu tinha ficado na empresa anterior 5 anos. Eu saí de lá, pedi demissão para assumir essa gerência regional. Fiquei nesse local 21 dias e me desliguei. Falei, não quero isso aqui. E aí eu saí. Quando eu saí, eu falei, e agora? Né, para não falar outra coisa. Lascou, né? E agora? O que eu vou fazer? Porque todo o meu currículo é de cargos muito altos. A pessoa não vai me contratar para um cargo de analista, para um cargo de enfermeiro, porque sabe que eu não vou ficar. Eu peguei cargos bem maiores, então o recrutador já olha seu currículo, ele não te coloca. Em raras exceções, com muito contato, e olhe lá, se for um cargo menor. Falei, e agora o que eu faço? E aí, todo mundo, meus amigos, começaram a me empurrar. Abre o seu, faz o seu. Você fez acontecer, pegou a empresa do zero e tal, faz o seu. E aí, você vê o tanto que é a influência das pessoas que estão com você. Porque se fosse por mim mesma, eu não tinha feito. Eu não tinha aberto o meu negócio. Mas eu fui tão influenciada e tão impulsionada pelo time que estava comigo, que eu falei, então, vamos embora. Então, eu vou abrir. Você vai comigo? Você me apoia? Apoio. Estou junto com você. E eu já abri com a equipe completa, que era a minha equipe que me impulsionava. Então, um motivo principal, respondendo a sua pergunta, foi liderança. A forma de tratar pessoas. Hoje, eu sou o tipo de pessoa, Nívia, que... Até dei uma entrevista pouco tempo atrás que eu também falei isso. Se eu precisar passar por cima dos meus valores só por dinheiro, eu não consigo.
Então, assim, não é qualquer lugar que me influencia. Esse lugar, por exemplo, que eu fiquei 5 anos, era uma empresa com acreditação internacional, com compliance muito forte, com valores muito enraizados, muito sólida, muito respeitada, muito renomada. Então, eu aprendi ao longo da trajetória, trabalhei em empresas também multinacionais, trabalhei dentro da vigilância sanitária, eu aprendi ao longo da minha trajetória respeitar valores muito fortes. E aí, a hora que você se depara com empresas que às vezes o capital, o dinheiro é o que é de mais importante, independente do que seja, na saúde não fecha, sabe? Não tem como. Você está lidando com pessoas, com vida. O dinheiro ele é importante demais para a empresa crescer e ela permanecer no mercado, mas não pode ser só isso. Tem que ter, junto com isso, valores muito fortes, sabe? Do ser humano, de pessoa, de liderança, de saber. Eu não tenho como, por exemplo, pegar um enfermeiro doente e colocar o enfermeiro para atender um paciente que também em estado frágil. Tem um risco muito grande, entende? Então, basicamente, foi esses os motivos que me fizeram romper. Isso com relação ao empreendedorismo, certo? Sim. E com relação à escolha no segmento da saúde? Isso vem desde a infância. Meu pai, eu cresci dentro de uma vila militar. Meu pai muito rígido, muito bravo. Bravo demais. E eu acredito que eu despertei esse senso muito por causa dele. Que ele vivia falando desde que eu era criança, minha filha vai ser médica. E eu também escutava, eu aprendi a admirar a profissão, aprendi a gostar, aprendi a entender o que era. E eu não conhecia enfermagem. Numa feira de profissões, eu me identifiquei. Fui para uma feira de profissões que teve até na Unitri, da área de saúde. E fui lá conhecer e tal. Aí tinha odonto e tal. E eu conheci uma professora chamada Clédia. Toda vez eu mando um abraço para ela, que eu falo que ela foi minha maior influenciadora. Uma grande enfermeira. Acho que todo mundo conhece a Clédia aqui no Triângulo Mineiro. E ela fez uma palestra nesse evento que teve, falando o que era a enfermagem. O que é o enfermeiro, né? O pessoal fala assim, você é enfermeiro padrão ou enfermeiro... Uhum. né? Gente, enfermeiro... Ou você é enfermeiro, não tem de enfermeiro padrão. Ou você é enfermeiro, ou você é técnico de enfermagem, ou você é auxiliar de enfermagem. Técnico e auxiliar não são cursos, não são graduações, são cursos de 2 anos. A graduação em enfermagem ela tem 5 anos de duração. É um curso superior, com pós-graduação, que estuda profundamente ali toda a área médica, anatomia, fisiologia, farmacologia, psicologia, né? E aí ela fez uma mega aula, eu me encantei. Falei, olha, é essa profissão que eu quero. E desisti da medicina. Fui fazer enfermagem apaixonada. E hoje eu vejo quanto o enfermeiro ele é o maior líder dentro da área de saúde. O enfermeiro ele tem a visão geral. Ele tem a visão de ponta a ponta dentro de um hospital. Se você conversar com o enfermeiro, ele vai te dar o mapa do hospital inteiro de tudo que está acontecendo. Dificilmente um médico consegue te dar a visão que o enfermeiro traz para você. Vi. Não porque não seja o interesse deles, mas é porque talvez eles têm tantas... A função é outra, né? Tem que focar em outras coisas. Tem os médicos que são especializados na área de gestão. Hoje, em Uberlândia, tem grandes médicos respeitadíssimos, inclusive a doutora Mariane Tarabal vem em minha mente aqui agora, entrevistei ela não há muito tempo, e pessoas que se aprofundaram também na área de gestão em saúde, médicos, que é necessário, é preciso, mas são mais pontuais. Normalmente, o médico ele vai mais para outras especialidades, principalmente, às vezes, pensando no retorno financeiro, né? E é isso. Entendi. Quanta coisa! Muito. Foi um conjunto de situações, de condições, de tudo, né, que fez você declinar. E, na verdade, a área da saúde, você já tinha se decidido que você ia ser médica. Sim. Né? E você falou muito sobre valores, né? Valores pessoais, profissionais. Hoje, porque esses valores eles podem mudar, né, no decorrer da vida, somente os princípios que prevalecem.
Se fosse para você elencar pelo menos 5 principais valores profissionais e pessoais, quais seriam eles? Uau! Olha, respeito à vida, à pessoa humana, acho que vem acima de qualquer coisa, o respeito à vida. Porque quando você fala de respeito à vida, você está falando de várias formas. Vida a gente pode falar de várias formas. O respeito à pessoa humana. Quando eu falo isso, eu preciso entender que a Nívia, ela tem uma história de vida, ela tem uma história de infância, ela tem uma vivência ali na infância, ela tem traumas, ela tem vitórias, ela tem experiências que só ela tem. E aí, se eu for sentar com a Nívia, eu vou extrair dela coisas que nenhuma outra pessoa vai me entregar. Então, esse respeito a entender que existe, que a vida ela é única, que aquela pessoa ela tem sua própria história, sua própria forma de enxergar, que eu preciso respeitar, independente das minhas crenças, dos meus valores, a sua vida é importante, a sua forma de enxergar é importante. Isso não significa que você esteja certa ou errada, mas é o que você aprendeu. Eu aprendi a enxergar assim, principalmente por causa dos meus próprios traumas, né? Vivendo esse mundo da saúde, eu tive muitos traumas, acho que todos nós, né? A gente passa por inúmeras situações desafiadoras na vida. E até fazendo terapia, conversando com um psicólogo, passando por processo terapêutico, a gente entende que o outro é aquilo que ele consegue. Ele vai evoluir a partir do momento que ele começa a estudar, que ele quer mudar, que ele se vê limitado, que ele entende que tal área ele precisa melhorar e que ele admite aquilo. E não é fraqueza, isso não é fraqueza. Todos nós temos pontos a evoluir. E quando você enxerga isso, você de fato evolui. Mas respeitar a vida da pessoa da forma que ela é entender que a capacidade que ela tem vai até aquele ponto, diante do que ela viveu. Então, quando você entende, por exemplo, quando você vem com essa forma de enxergar, você entende assim, olha, por exemplo, alguém errou com você, errou feio com você, teve uma falha ali grave com você, e aí você vai começar a olhar para a história de vida daquela pessoa, você começa a ver uma disfunção nos pais, uma disfunção na família, nos irmãos, na forma que aquela pessoa veio se desenvolvendo, e aí você fala assim, é o que ela consegue. Não justificando, mas é o que ela conseguiu entregar, o que ela aprendeu da vida. Então, eu acho que o respeito à vida é isso, principalmente quando você é profissional de saúde. E aí, daí, vem os outros valores, que aí você precisa ter. A ética, eu acho que ética está acima de qualquer coisa, de saber entender as situações, ver até que ponto é aceitável ou não, né? Dentro de valores, até respeitando valores de empresas, do local que você está inserido. Valores pessoais meus, acho que o que eu tenho de mais forte hoje, a questão da honestidade, de crescer da forma certa, sabe? É muito engraçado, Nívia. Quando você começa a crescer e lidar com pessoas grandes, eu vou te falar isso, muito provavelmente você vai lembrar de coisas que você já viveu. Existem caminhos que podem fazer você crescer mais rápido. Mas são caminhos que normalmente você dá um passo para frente e 10 para trás. E quando você começa a crescer, se você não tiver valores fortes, tudo te é oferecido na trajetória. Você pode sair da rota, entendeu? E falar assim, não, eu vou por aqui, que é mais fácil. Só que eu aprendi a observar que honestidade é o valor mais, assim, é íntegro, é o que mais te protege. Porque você resulta em credibilidade, você resulta em estabilidade, ninguém te tira da rota. Porque se você sai do seu caminho de forma desonesta, desonesta não é só roubar, não. É trapacear de alguma forma. Lá na frente você cai. E a queda, ela talvez é até irreversível. É isso. Então, acho que a honestidade, o respeito à vida, a ética, né, a verdade, são valores que... Acho que, assim, parece clichê a gente falar, mas hoje isso está em falta, sabe? Está em falta. Tá mesmo. Está muito em falta. A gente aprendeu a enxergar as coisas de uma forma muito banalizada. As coisas foram muito banalizadas e vêm sendo muito banalizadas. É tanto que já vem um movimento inverso.
Antigamente, as notícias que mais chamavam a atenção eram as notícias polêmicas, notícias graves, notícias ruins. Hoje já vem um movimento inverso, querendo as boas notícias, os bons pensamentos, os pensamentos que te jogam lá na frente, fugir de tragédia. Eu mesmo sou uma pessoa que eu evito. Eu evito ficar focada em tragédia, eu evito ficar pensando em coisa ruim, eu evito pessoas que só trazem energia ruim, porque às vezes, de tanto você ouvir, você banaliza aquela situação, parece normal, e não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal. Não é normal. Então, a gente vai escutando, entendendo que todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que tá certo. Né? E é aí que você se diferencia, é aí que você cresce. É aí que as pessoas começam a olhar para a Nívia e falar assim, a Nívia é uma menina diferente. Ela não é qualquer pessoa. Entendeu? Uhum. É complicado. Ela tá pensando profunda. A gente começa a analisar todas as situações, né? Uhum. Todos os momentos, assim. E o incrível é que se a pessoa não percebe que ela está com uma disfunção de valores, ou seja, valorizando aquilo que não é forte, que não é importante, que não é imprescindível, que não a resguarda, ela fica no ciclo. Um ciclo. Entendeu? Num ciclo, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Nunca consegue ultrapassar. Uhum. Por isso que a gente vê muitas pessoas brilhantes, pessoas que têm, assim, uma energia gostosa e tudo, mas é uma máscara, entende? É uma vitrine, só um enfeite ali. E aí, por trás disso, tem todos os valores intrínsecos, né? Que tem os valores abrangentes, os valores intrínsecos. Sabe o que eu acho legal? Uhum. A Nívia que tá aqui, linda, maravilhosa, maquiada, né? Nós estamos aqui fazendo uma gravação e tudo. Mas é a mesma pessoa que depois vai sentar ali fora, a gente vai trocar uma ideia, vai conversar sobre a vida, vai conversar sobre as coisas, vai tomar, sei lá, uma cerveja junto e vai bater papo sobre a vida e valorizar aquilo que realmente merece valor. Hoje eu percebo assim, as pessoas, elas... É o que a gente tá falando. Uhum. Valorizam muito só a vitrine, né? O que é belo, o que parece ser bacana. Mas e a inteligência, né? Aquele bate-papo de valor. A essência, os sentimentos. O tanto que é legal você sentar com uma pessoa a inteligente. reatividade, né? Como que é? Porque hoje, eu estava até vendo um estudo muito interessante, que essa geração, existe uma grande guerra entre gerações, né? Geração Y, X, Z, não sei o quê. Baby boomer. Baby boomer. Essa última geração agora, que está aí na fase dos 14, 15 anos, que está entrando na... Geração Z. Não, geração Z, a Z já entrou no mercado de trabalho. Já. Depois da Z, esqueci. Não é isso aí. Eles têm dificuldade de reagir, de se expressar, pela grande utilização de estímulos eletrônicos. Sim. Porque uma risada para eles fazem kkkk. Mas eles nem mexem a face, eles não sentem a diversão, a alegria, entende? Isso é um estudo que ainda não foi concluído na área da saúde, na área da psicologia, até mesmo para fins de descobrir outros transtornos de personalidade, que existem muitos aí que não foram como é que fala? Nomeados, né? Intitulados. Não foi finalizado. Não foi finalizado, E aí falaram isso. E eu fui observar e é verdade. Eu tenho dentro de casa um exemplo desse. A minha filha. Ela não manifesta reações. Não. E isso é muito importante. Você está com a pessoa e você fala assim, nossa, ganhei isso. Ela, que legal! Nossa, aconteceu isso. Nossa, que triste. Entendeu? Essa reatividade é interessante. E outro ponto mais importante ainda. A pessoa assumir o sentimento. Assumir o sentimento, ter a emoção. A inteligência emocional. E ter a inteligência emocional para administrar, não reprimir, mas administrar a ação advinda dessa emoção. E uma coisa que eu tenho, na verdade, comigo, uma crença muito limitante, é a repressão da minha reatividade. Tanto por causa de eu ter vindo para cá, quanto Como assim? pelo fato de eu ter me tornado advogada. É tipo como se você estivesse blefando, como se você estivesse no jogo.
E isso é super verdade Pela mesmo. própria profissão também. Pela própria profissão também. Agora, eu queria saber de você o seguinte. A gente estava falando sobre os enfermeiros, né? E que as pessoas normalmente, elas têm dúvidas sobre essa... Seria uma hierarquia entre o enfermeiro padrão, que não existe, é o auxiliar, o técnico e o enfermeiro normal. Isso. Qual que é a diferença, assim? A gente entende que o auxiliar possivelmente vai só auxiliar tanto o enfermeiro quanto O o técnico. técnico. Na prática, como que funciona essa diferença? É assim, olha, vou tentar explicar. Eu vou até te fazer uma observação, que eu estou te perguntando isso, é porque o que se vê é que todos eles, independente de ser auxiliar, todos eles trabalham muito, né? Tem essa necessidade de botar a mão na massa em todos os sentidos, né? Então, seria na medicação, na aplicação da medicação, não sei. Então, é essa a importância que Existe de uma distinguir. diferença grande, Nívia, no sentido da formação do profissional. Então, o técnico de enfermagem, ele não estuda profundamente toda anatomia humana, fisiologia, os desdobramentos, a farmacologia clínica, a psicologia, a interatividade do corpo humano, os desdobramentos no sentido gerencial. Se acontecer tal procedimento, se eu fizer interar, por exemplo, uma medicação X com a Y, o que pode resultar? Eles não estudam essa parte. O que é o foco da parte técnica? O próprio nome fala. É o procedimento. A formação técnica é uma formação voltada para o operacional, é execução. Então, ele aprende ali, claro que ele aprende anatomia, ele aprende a fisiologia, mas em um nível não tão profundo. É como se a gente pensasse também assim, não tem especialização, no nosso caso, que somos graduados. A gente faz a graduação, após o mestrado. A cada nível você aprofunda o estudo e consegue... Então, na prática, seria a capacitação desse profissional para gerir e administrar questões mais complexas, no caso. Mais complexas da saúde. Da área de saúde, da própria... Não só gerencial, que eu falo de processos, não. Mas gerencial no sentido da assistência ao paciente. Então, eu preciso entender, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele começa a aprender isso com a vivência, depois de anos ali que ele vivencia a prática, ele começa a entender, olha, o paciente que está é idoso, que está com a temperatura ali abaixo de 34,9, ele está mais apático, isso pode ser um sinal de infecção. O enfermeiro não, ele sai da graduação já sabendo disso. O técnico, ele vai entender, associar sintoma com quadro clínico, com o que eu preciso tomar de postura, qual conduta que eu preciso ter para que isso não se agrave, para que eu não tenha uma complicação desse paciente, ele vai aprender algumas coisas com a vivência. O enfermeiro, não, ele estuda realmente se um paciente tem tais sinais clínicos, o que pode ser, se ele está com um infarto, quais são as condutas que eu vou tomar, quais são os exames que ele precisa fazer, qual o resultado de exame, se der A, B, C ou D. É quase que, basicamente o que toda formação de bacharel te traz na área de saúde. Né? Assim, se a gente for falar da parte biomédica, se a gente for falar da parte farmacêutica, a maioria estuda toda essa complexidade de informações. E o enfermeiro, ele traz também a parte do cuidado, que é privativa do enfermeiro. O enfermeiro faz o quê? O enfermeiro cuida. E cuidar, por mais que a gente fala assim, a mãe cuida, o pai cuida, o irmão cuida, o cuidador cuida, mas cuidar é uma ciência. É uma ciência que é estudada. Quando eu falo cuidar, eu estou falando de uma área muito complexa, que tem estudos, que tem... publicações científicas. Bem segmentada. Exatamente. Então, por exemplo, o enfermeiro é o profissional que vai entrar no hospital e falar o seguinte, dentro da complexidade de atendimentos que nós temos dentro desse setor, UTI, o que eu preciso prevenir para que esse paciente não se complique ainda mais no processo que ele já está? Então, é um paciente acamado, é um paciente... É um paciente que
passou, de repente, por algum trauma. Quais são os riscos que esse paciente tem? O enfermeiro vai olhar, vai classificar o risco, já vai orientar toda a equipe sinais de risco ali para prevenir intercorrências. Então, eu tenho que trabalhar com prevenção de queda, eu tenho que trabalhar com prevenção de trombose, que é o tromboembolismo venoso, eu tenho que trabalhar a questão de prevenção de alergia, eu tenho que identificar todos os sinais de risco para que os técnicos ali naquela troca de plantão não façam nada de errado. Eu preciso fazer uma descrição muito detalhada de quais são os procedimentos que esse profissional tem que executar ali durante a assistência no hospital, ou seja, no home care, para que não haja erros, porque a gente é ser humano. Você imagina tanta troca de profissional e tanto plantão. Se não tiver muito bem detalhado e orientado, pode ter um erro, pode ter uma medicação errada. Então, quem gerencia, organiza tudo isso é o enfermeiro. O técnico é quem executa. E o auxiliar? O auxiliar, ele é um nível... Hoje em dia, a gente até vê bem menos essa formação, mas é um estudo mais rápido e que não chega a fazer procedimentos mais complexos, uma punção venosa, né? Uma pessoa que vai mais auxiliar ali no cuidado mesmo. Tá? A gente tem também as parteiras. Antigamente, tinha as parteiras que auxiliavam no parto e tudo mais, mas hoje o técnico de enfermagem é quem predomina mais, além do enfermeiro. Tá? Então, normalmente, acho que a diferença principal é isso. O enfermeiro, ele tem que ter a visão desde o topo até o mínimo do detalhe lá da execução final. De prevenção de infecção, de antisepsia do ambiente, de higienização. Os médicos também fazem. Mas quem coloca o negócio para movimentar e faz acontecer é a enfermagem. É o dia a dia. Sim. Muito importante, gente. Que isso, a gente jamais imagina tudo isso. E isso é porque é só, tipo assim, uma fagulha do que... Meu Deus. E uma coisa muito... que eu vejo, assim, tanto mais na área pública, na verdade, né? Sobre a desvalorização do trabalho da enfermagem. Eu ouço muita reclamação, muita advertência, muito pedido de socorro, né? Da classe da enfermagem. Isso acontece também na área privada? Acontece, essa desvalorização? Acontece. Na verdade, assim, a gente tem tudo que a gente vem de uma cultura, né? Todas as profissões. É cultural pensar de determinada forma e a gente vem quebrando os padrões de tempos em tempos. Se a gente for falar da figura da mulher no trabalho, se a gente for falar da profissão do advogado, tem um respeito associado, um médico. O enfermeiro, ele trouxe uma história de luta, né? A gente fala muito da Florence Nightingale, que é uma das primeiras enfermeiras que atendeu em época de guerra, né? Que ali não tinha tanta assistência. E não vou dizer que isso não tem outras profissões na saúde. Tem. Tá? Até o médico tem enfrentado dificuldades nos tempos atuais, porque as coisas vieram mudando. Mas talvez a enfermagem foi mais forte. Eu acho que nos tempos de agora, isso mudou bastante. Mudou bastante porque a gente tem profissionais, se eu puder até citar o professor Conrado Augusto, grandes referências dentro da enfermagem, já estão dentro da política também, pessoas que se posicionam e falam, olha, a gente faz ciência. O que a gente faz, nós somos, como diz a grande doutora Maura Rita, nós somos cientistas, nós fazemos ciência, nós estudamos. Isso não é qualquer profissão. E é uma profissão que tem que ser respeitadíssima, que é o que faz o hospital girar, que é que faz o home care girar, que é o que cuida da vida das pessoas, né? Que está ali 24 horas atento. E aí, voltando ao raciocínio, esse estigma, né? Esses tabus, eles dificultam, eles trazem esse preconceito que o enfermeiro ele tem que fazer tudo, que ele tem que estar ali disposto o tempo todo. E não. Vou te dar um exemplo dentro do home care, tá? No home care acontecia, acho que acontece ainda muito, do profissional técnico de enfermagem ser contratado. Ele vai para dentro da casa do paciente fazer o atendimento. Chega lá, a família fala assim, fulano, lava aquela vasilha ali para mim. Fulano, tira o lixo para mim da casa.
Ô, fulano, a casa tá suja. E aí o técnico procurar a gente, que é gestor, e falar assim, ó, tá acontecendo tal situação. E se o gestor não se posiciona, o que esse profissional faz? Ele, durante o trabalho dele, como é que ele começa a mostrar que ele não é um serviçal, doméstico? Isso. Né? Ele tá ali, ele tá prestando um serviço na área de saúde. Então, qual que é o posicionamento? Ó, senhora fulano de tal, senhor fulano de tal, o profissional X, ele é um profissional de saúde, ele está na residência para fazer uma aspiração de vias aéreas, para dar um banho, para trocar uma fralda, para fazer uma punção venosa, para infundir um medicamento venoso, para controlar um respirador mecânico, para a controlar, que eu falo assim, verificar os padrões, para olhar os sinais vitais, para cuidar da vida de uma pessoa. Ele não está aqui para cumprir um serviço doméstico. Então, tinha muito esses preconceitos e as funções, elas vieram ao longo das décadas aí sendo regulamentadas e você, como advogada, sabe super bem que dentro dessas regulamentações a gente começa a se posicionar e falar, ops, calma aí, nós somos o quê? Nós somos enfermeiros, nós somos técnicos de enfermagem, nós somos auxiliares, nossa função é tal. E as coisas começaram a melhorar muito. Até te deixo uma sugestão de você, de repente, convidar o professor Conrado Augusto, que é vereador também, enfermeiro, e que é uma pessoa que luta pelo piso salarial, pela classe, pelos direitos do trabalho. E a gente vem aí quebrando tudo, Doutor né? Conrado? Professor Conrado Augusto. Professor Conrado. Já está convidado, professor. Já está convidado, formalizado aqui, não é ao vivo, né, mas é gravado. O Brasil está vendo. E com certeza é muito importante trazer pessoas que lutam, né, com Sim. unhas e dentes aí para representar classes tão especiais, tão imprescindíveis para a vida, né? E quanto tempo que você atuou como enfermeira? Na assistência, pouquíssimo tempo. Assim, pouquíssimo tempo só na assistência, né? Fala assim, você ficou exclusiva, 5 anos. 5 anos. Fiquei ali, não totalmente exclusiva, um pé lá, outro cá. Porque para você fazer gestão, até a doutora Mariane Tarabal fala muito isso, não tem como você liderar se você não souber o que é para ser feito, se você não entender. E, obviamente, ao longo da carreira, a gente continua. Mesmo que você está na cadeira da gestão, você desce para assistência, não tem jeito. Você vai fazer um curso de tratamento de ferida, você vai se atualizar, você precisa estar por dentro de tudo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe que faz assistência junto comigo, que tem determinados procedimentos que eu falo, fulano, vai lá fazer. Eu sei fazer? Sei. Mas quanto mais você faz, melhor você fica. Então, tem determinados processos gerenciais que só eu faço. Eu não entrego, porque são processos mais da gestão geral. E que aí esses eu não entrego, porque eu sei que as outras pessoas não vão saber fazer, pode despontar em algum erro lá na frente. Tem processos que eu falo assim, não, o fulano é muito melhor do que eu, porque ele só faz isso todo dia. Então, quanto mais você repete, melhor você fica. Então, com o passar do tempo, você sai um pouco do contexto, mas você não pode sair totalmente. Você tem que estar entendendo ali do dia a dia, de como funciona, você tem que entender um procedimento no passo a passo. Vou te dar um exemplo. Vou passar uma sonda. Eu que estou lá sentada na cadeira da gestão. Chegou a conta para pagar a sonda. Eu vou olhar lá a conta, a auditoria que foi feita na conta de pagar essa sondagem, uma sondagem nasointeral, por exemplo. Eu vou olhar a conta que vai ser paga. Se eu não entender como que é feito o procedimento, o que gasta no procedimento, quanto tempo médio que eu vou gastar para fazer um procedimento desse, eu vou bater o olho e não vou saber nem interpretar. Como é que eu vou fazer a auditoria de uma conta ou fazer a gestão de uma empresa se eu não entendo o que é feito lá na ponta? Então, não existe isso. Você tem que entender, porque senão você não consegue fazer a gestão, você não consegue fazer um cálculo financeiro que seja. Então, para quem está na cadeira da gestão, se você não souber os detalhes de como funcionam as coisas, pelo menos o raciocínio de como que vai funcionar, você não precisa ter a melhor mão do mundo para ir lá e fazer o procedimento. Mas você tem que entender cientificamente todos os detalhes. Então, hoje, por exemplo, eu trabalhei recentemente com uma empresa multinacional, prestando uma consultoria, né, como consultora técnica,
E lá eu fazia, eu punha a mão na massa mesmo, com troca de bolsa de ostomia, tratamento de feridas e tal. Esse eu já falo, não, deixa eu fazer. E eu gosto de fazer. Eu sei fazer a parte da gestão e eu sei fazer também, ali com o mínimo de detalhe, bem muito minucioso, todo o tratamento. Agora, tem áreas que eu vou falar assim, não, pode fazer, pode mandar o fulano. E isso aí acho que é de qualquer área, né? Tem médicos que vão falar, vão especializar numa área X, outros na área Y e assim por diante. Com a enfermagem é da mesma forma. Entendi. Saindo um pouquinho da área... Da saúde. Não da área da saúde, mas da área negocial em si, administrativa. Eu acho que toda vez que a gente fala que é a área da saúde, que é médico, como pessoa, como humano, assim, do lado de cá, a gente imagina diversas situações. Principalmente situações impactantes. E principalmente situações impactantes para quando a pessoa está iniciando na carreira. E eu acho que é uma pergunta de todo podcast. Qual que foi a situação, ou caso, ou, sei lá, paciente que impactou você na sua carreira, ou que te deu, por exemplo, um conselho, algo, ou foi uma lição para você? Olha, eu hoje acho que a sua pergunta é muito boa, porque eu fui aprender sobre isso que você está falando em 2016, mais ou menos. Quando eu fui trabalhar na vigilância sanitária, eu fui entender, e assim, sem julgamento nenhum, porque existem legislações começando a proteger quem está entrando na saúde, legislações muito recentes. Então, se a gente for falar assim, quem está entrando na saúde e que não tem experiência, acabou de formar, saiu do estágio, entrou direto numa prova, num concurso, acabou de formar, já jogaram ele lá no alta complexidade para fazer procedimento sem supervisão de ninguém. Pode? Não pode. Hoje existe uma lei, que é a RDC 63 de 2011 e a RDC 36 de 2013, que fala assim, o profissional, para assumir um procedimento sozinho, ele precisa ter destreza, ele precisa ter sido treinado, acompanhado e liberado. Antigamente não tinha isso. Então, hoje, você começa a ver programa de trainee, você começa a ver as instituições se organizando. Para quê? Para proteger, principalmente, o paciente. A gente chama, essa lei é a lei que trata da segurança do paciente. Por quê? Isso veio evoluindo com o tempo, tá? Porque antigamente não tinha isso. Não tinha. E aí as coisas aconteciam e acontecem todo dia. Acontece. Quem entra na área de saúde passar por situações novas, que é o que você está me perguntando, e que às vezes a pessoa não sabe como lidar, não tem um gestor ali perto. Então, tem áreas que você... Tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30. Tem áreas que você não pode ser liberado dessa forma. Entendeu? Tem áreas que é tranquilo, a pessoa pode aprender no dia a dia, áreas mais administrativas e tal, mas tem áreas que não. Então, uma coisa que eu me lembro muito, que me marcou, foi uma situação que eu acompanhei um óbito. Essa situação me marcou muito, muito mesmo. Foi o primeiro óbito que eu acompanhei, assim, o tempo todo. Você viu ele acontecer? Eu vi ele acontecendo, eu vi todo o processo, até chegar no final, até ele falecer de fato. Então, todos os sintomas respiratórios, que a gente chama de respiração, a pessoa puxa o ar, e a gente chama de respiração em gasping, são sinais clínicos ali que o óbito está próximo. Na época, pouco se falava em cuidados paliativos, os cuidados com essa pessoa que estava partindo eram diferentes de hoje. Então, hoje a gente faz uma sedação paliativa, a gente faz todo um tratamento, um cuidado personalizado, pensando que a pessoa ela está partindo para uma outra vida, a vida não acaba aqui, ela não precisa sofrer no momento do óbito. E aquilo me marcou, porque eu vi eles em sofrimento. E aí, com eu e uma equipe de médicos, foi feito medicação e tudo, mas diferente, muito diferente do que é feito hoje. E aquilo me marcou, eu falei, gente, que... Né, assim, eu fiquei muitos dias lembrando daquela situação e tal, porque era uma pessoa que eu tinha carinho nessa instituição e que eu... Sabe quando você fica assim, a gente não vai fazer nada, mais nada, né? Não tem mais nada que eu possa fazer. Você vê a vida se esvaindo e você tem um sentimento ali de impotência. Eu senti exatamente isso. Hoje, não. Hoje, as coisas começam, talvez, por
né, muitas pessoas vivenciarem, buscarem respostas, buscarem qualidade, tudo. A ciência, ela vem evoluindo. Hoje tem pessoas como doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é famosíssima no Brasil e que fala de cuidado paliativo com maestria, perdão. E aí, as coisas vieram evoluindo. Hoje é diferente. Hoje, se eu acompanho uma pessoa que está próxima do óbito, o médico, o geriatra, o paliativista, ele vai tomar outras condutas. Ele não vai deixar a pessoa em sofrimento, sabe? Então, essa situação me marcou. É muito sério. A pessoa já vai partir, então vai ficar sofrendo ali, ficar Deus dará, tipo, sofre logo e acaba logo, não é né? Deus dará. Na época, isso tem muitos anos, né? A gente fazia medicamentos para conforto, para retirar dor, para sedar, mas talvez não com um acompanhamento tão peculiar e minucioso como é hoje. As coisas evoluíram muito. A saúde, de um ano para o outro, e acho que talvez nos últimos 5 anos, com tanta tecnologia, telemedicina, inovação, ciência, muito estudo na área de envelhecimento, na área de morte. Nossa, as coisas mudaram muito, graças a Deus, melhoraram muito. E na área de gestão também. Uhum. Porque tudo isso envolve gestão também. Quando você fala assim, ó, eu não vou pôr um profissional jovem que acabou de formar para atender um caso, se ele tiver uma pessoa mais experiente perto ali, para poder conduzir, mostrar e tal, às vezes até ajudar nas interpretações necessárias para aquele momento e ajudar a conduzir. Uma pessoa recém-formada, por exemplo, um caso muito complexo. Uhum. Então, basicamente, acho que isso tudo muda muito, sabe? O resultado final do atendimento. E aí é saúde, né, gente? É evolução o tempo todo, como toda área, né? Eu falo da minha área apaixonada, mas toda área, né? O olho dela brilha, né? Vocês têm que ver. Você falou sobre a sua decisão, né, de trabalhar na área de saúde. Falamos sobre alguns pontos marcantes, históricos aí da sua trajetória como enfermeira, né, parte da sua trajetória profissional como gestora. Mas algo que é muito intrigante é essa mente brilhante que você tem para criar, para ter ideias. Você me elogiou, falou que mulher inteligente, mas os bons se reconhecem. Entendeu? Então, bem-vinda ao time, a esse time, que na verdade você já faz parte de um time tal qual, né? Igual, assim. E eu gostaria de saber de você sobre como surgiu a Conexão Saúde Minas. Uhum. Que é que você... Opa, vou ser podcaster, vou conversar com o pessoal. Como que foi? Olha, tem algumas histórias para contar. Apesar de ser cristã, católica, existem algumas características que eu acredito muito relacionadas à questão de signo e tal. Não acredito em previsão nem nada disso, mas eu trago características comigo, sou aquariana, e eu trago características comigo de muita... Essa questão de comunidade, trabalhar junto, de troca de informação, de amizade, sabe? Eu sou muito, assim, de um ambiente colaborativo, contribuição, troca. Eu acredito, de fato, acredito mesmo. E os resultados que eu tive, Nívia, eu venho de uma família simples. Minha mãe é professora. Meu pai faleceu, eu tinha 17 para 18 anos. Né? Meu pai... Da aeronáutica e tudo. Minha avó foi diretora também de escola. Naquela época tinham poucas pessoas formadas, então ela estudou, se destacou, uma pessoa renomadíssima na minha cidade. Uma cidade reconhece ela, né, como uma pessoa tradicional da cidade e tudo. Mas pessoas simples, pessoas que não sou filha de médico, né, não sou filha de nenhum milionário. E aí você empreender, você está nessa trajetória, você sabe que isso requer dinheiro, investimento financeiro. E eu falo que a inteligência, os bons relacionamentos, eles te levam a lugares, a humildade, a verdade, a troca, o não passar o outro para trás. Eles te levam a lugares que dinheiro não te leva. Dinheiro sozinho não te leva. E aí quando eu comecei a empreender, o que mais me levou para frente foi isso. Por isso que eu fui até vocês. Porque eu acredito. Eu acredito que
se eu tiver uma boa aliança com a Nive, a gente vai fazer projetos que ninguém derruba. Porque a Nive é única, eu sou única, a gente vai juntar as inteligências e com certeza vai sair coisa boa. E assim eu fiz com muita gente. Então, esse é um primeiro propósito que eu já tinha comigo, não no Conexão Saúde. E eu participei de um evento que foi feito pela Bel Pinhal, que eu já comentei dela com você, que foi o Conecta. E nesse evento ela trouxe a Natália Beauty. E ela contou a história dela. E a história dela é foda. É incrível. Você conhece ela, a Natália Beauty? É uma que começou a fazer sobrancelha. 12 mil reais, uma pinça de 12 reais e tudo. Ela usa a mesma pinça e cobra 12 mil, né, por sobrancelha, enfim. E ela contou a história dela, ela contou os negócios, como é que ela fez o negócio funcionar e se interligar e tal. E eu falei, gente, eu vou fazer isso. Porque a ideia é tão interessante que um negócio é interligado no outro. Se você pensar, eu treino profissional para depois contratar, eu pego esse profissional que está comigo, empodero ele, levo o nome dele, o profissional que está grande, ele engrandece minha empresa. E aí vira um ciclo do bem. Um ciclo do bem. E aí você vai crescendo. E aí você vai crescendo. Aí cada grande que você traz, leva o nome da sua empresa. Porque você está potencializando ele, ele também te reconhece. E aí vai. E é um ciclo do bem. E aí aquela ideia, eu falei, cara, eu vou meter a cara e vamos embora. E eu acho que o que faz a gente ser diferente, Nívia, é não desistir. Você começou, tá aí, né, há muito tempo também. Começar e parar no primeiro desafio, a gente tem desafio demais. Muito. Nossa, eu tive inúmeros motivos para desistir. Inúmeros. Motivos fortes, mas o meu porquê era mais forte para não desistir. Sabe? E isso eu acho que faz a diferença. Porque não adianta você ter uma ideia brilhante se você não tiver um porquê muito forte. Que te leva. Que a hora que vier uma bomba, assim... Um exemplo. Tô com um problema financeiro. E agora? O que eu faço? Você vai ter que se virar, se reinventar para driblar aquilo ali e bola pra frente. Você vira editor, vira videomaker, vira... faxineira, tudo que precisar ser feito para fazer o negócio funcionar. Eu acredito exatamente nisso. Eu sou dessas que, de ponta a ponta, se precisar mexer, pôr a mão, eu faço. Hoje já tem pessoas que fazem para mim, mas eu procuro entender, pelo menos um pouco. Não que eu sou boa em tudo, não sou, mas eu tenho que entender por que é daquele jeito. Senão, até as pessoas entram em sofrimento. Se eu não souber entender o lado delas, como é que você trabalha em equipe, né? Acredito que é bem por aí, assim. E é meu, é natural, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conhecer, eu gosto de ouvir. Eu sou a pessoa que naturalmente fala bem do outro. Até tem umas coisas que ela fala assim, eu falo, nossa, o fulano é foda, né? Ela, que foda o quê, menina? O que você tá vendo de foda no fulano? Eu falo, mas eu achei a pessoa incrível e tal. Que nada, ela é muito crítica. E eu não, eu já sou assim, de ver tentar ver o melhor lado. E eu acho que quando a gente enxerga, se eu enxergo o melhor lado em você, não que você não tenha defeito, você tem, eu também tenho, mas a gente começa a ter uma relação muito mais gostosa do que a gente ficar focando nos problemas e nos defeitos, nas coisas ruins, sabe? Como a gente sabe que você é multifacetada, uma pessoa com múltipla face, múltiplas funções, uma pessoa que enxerga no todo, a gente não pode deixar de falar sobre o e-care, né? Que eu ouço até as pessoas dizerem o seguinte, principalmente os homens, né? Que essas ramificações, essas ideias mirabolantes dificilmente saem de uma mente de uma mulher. E eu sou totalmente contra essa falácia, né? Que para mim é uma falácia muito pejorativa, e eu me considero extremamente criativa, extremamente executora, e eu encontrei aqui quase que a alma gêmea. É verdade. Né? Eu gostaria de saber de você, se você sofreu algum preconceito quando você surgiu com esse projeto, com essa ideia, com essa empresa. Conta pra gente a situação, como foi. Nossa, sofro até hoje. Ah, é? Até hoje. Na verdade, assim, normalmente, por incrível que pareça, você falou da mulher e dos homens, né? Mas a mulher critica mais. Você acha?
eu acho. A mulher que não tem coragem de peitar, porque para o homem isso são dados científicos. Esses dias eu publiquei um vídeo falando do quanto é desafiador, justamente isso que você falou. É desafiador para a mulher ocupar cargos de gerência. Normalmente os cargos ficam com os homens. É desafiador para a mulher ter respaldo quando ela fala uma coisa, ela ser respaldada. Normalmente, quando um homem fala, todo mundo cala, né? Dá o ok. Os feedbacks dos homens, eles são mais direcionados para a sua carreira. Os feedbacks das mulheres normalmente são: fulano é difícil de relacionamento. A fulana, fulano, você tem que melhorar nisso, porque você está gerando problema na área e tal. Isso são dados científicos. Se você fizer pesquisa na parte de RH, você vai encontrar lá que, assim, agora a gente começa a conscientizar que a mulher, ela tem uma carreira, que ela pode ocupar cargo de liderança e que a gente precisa direcionar mais o desenvolvimento da mulher de uma forma profissional. É muito pouco profissional se sentar com uma pessoa do seu nível, por exemplo, e vir falar de... sei lá, vou te dar um exemplo claro. Solicitei para uma pessoa de uma área correlata ali dentro do hospital que fizesse um determinado procedimento de forma A, B, C, D, dentro de um processo estabelecido. A pessoa achou ruim, às vezes, a forma que foi solicitado para ela, porque ela se sentiu inferior. Hoje tem muito isso, né? Questão de compliance, o jeito de falar e tal. Mas entre as mulheres, isso é mais prevalente. É verdade. Então, eu concordo com você. E aí você sentar... Tanto que eu trabalho mais com homem. Se você for muito direta, objetiva, você está sendo grossa e está desrespeitando, está humilhando. Eu trabalho... Minha equipe tem muitos homens. Tem mulheres também, grandes mulheres. E eu considero a forma de você falar muito mais carinhosa do que a minha, imagina. Se você passou por isso, imagina. Então, você passa por isso também. Nossa, Deus. Muito. E aí, eu passei por preconceito. Primeiro, quando eu comecei, porque, imagina, não tinha experiência com internet. A internet virou a calçada mais famosa do mundo, né? Antes eram os grandes centros, as lojinhas ali no centro da cidade, e passou a ser a internet. Você tem que se posicionar, você não tem experiência, você tem que começar. E quando a gente começa, a gente erra. Quem está te assistindo começa a criticar, e normalmente vem de pessoas pequenas, pessoas que ficaram lá para trás e eu superei, já estou em outro nível, em outro patamar, e a pessoa ainda está lá no mesmo lugar da crítica. Então, existe sim, existe crítica, existe preconceito, que a gente quebra sendo profissional. A gente quebra entregando resultado. Não tem nada que fala mais alto que o resultado que você entrega. Quando você entrega resultado, acabou. Quem vai discutir com o resultado? Quem vai discutir com um paciente que você atendeu? Vou te dar um exemplo. Que você pegou um paciente que sofreu um traumatismo craniano, não andava, você foi atender ele em casa, você designou a equipe, acompanhou por 4 meses, no 5º mês o paciente está de pé. A equipe inteira atendendo ali com todo o processo, com discussão clínica mensal, com planejamento de meta terapêutica, de alcance de meta terapêutica, ali insistindo e tal. Idoso, acredito que a filha dele deve se assistir, vai saber que eu estou falando dele. E o paciente reabilitar, isso é resultado. Então, a gente cala a boca de gente crítica trabalhando, sendo profissional, entregando resultado. Errar, todo mundo erra. Desde as empresas maiores, né? Vou falar da última empresa que eu trabalhei, que eu falei para você que eu admiro. Tem vários processos relacionados à prevenção de erro, prevenção de dano, aprimoramento, melhoria. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Então, falha vai ter o tempo inteiro, até nas maiores empresas. A diferença de uma grande empresa para uma maior empresa é experiência, tempo de vivência, maturidade, porque quando você começa, existem as fases, né, da empresa. Se a gente for estudar lá na administração, a fase inicial que a empresa nasce, ela está na fase de quê? Sobrevivência. Ela precisa sobreviver ao mercado, precisa gerar lucro, ela precisa ganhar cliente. Depois ela vai para a fase da maturidade, ela começa a focar no quê? Processo. Eu vou estabelecer processo, eu vou mapear processo, eu vou padronizar, toda a área X vai ter seu processo, eu entrego em tanto tempo, eu vou mapear, vou colocar indicador, eu vou colocar SLA
Depois dessa fase mais madura, eu vou para o nível de excelência. Escalar. Aí a excelência eu vou escalar, eu vou buscar uma certificação nacional, internacional, eu vou brilhar e manter os patamares. Então, assim, todo mundo que começou do mesmo jeito, começou pequeno. Para ficar grande é não desistir, é ter ali na ponta do lápis mesmo as contas, porque se a empresa que não dá lucro, a última linha tem que estar no verde. Empresa que não dá lucro quebra. Saúde piorou, né? E persistência, resiliência, porque fácil não é. Não é. Não é Há mesmo. quanto tempo que o E-Care? A gente tá indo, tá indo mercado? pro 3º ano agora. 3º ano. Nós estamos na fase da sobrevivência ainda. Você acha que tá na fase de sobrevivência? Ah, eu acho. A gente tem processo, mas a gente ainda não tá na etapa de... Nesse nível que você começa a distribuir para todas as áreas e tal. Eu ainda tenho muito o que alcançar Entendi, no você mercado. está iniciando os processos e testando eles, mas não estão homologados, ou seja, está certificado, no caso. Até tá, porque na saúde não tem como, né? Senão você não consegue progredir. Mas eu falo assim, o foco principal ainda não é esse. O foco principal ainda é buscar grandes clientes. É conquistar alguns grandes clientes que a gente ainda não conquistou e que é questão de tempo. A gente vai chegar lá. Gente, eu vi a Luana dando aula. Foi? Aonde? Eu vi um vídeo seu. Não sei se foi no Conexão Saúde ou se foi na sua página. Eu vi você. Legal. Eu acho que foi alguém que postou você, que gravou você, algum aluno seu, que postou você e gravou você dando aula. Eu falei, gente, será que ela aceita uma advogada? Ó. Querendo aprender sobre a saúde, porque na verdade Ah, o curso de gestão. foi isso mesmo. E explica pra mim, como que funciona? O curso? É um projeto? É algo que já está em andamento? Olha, antes de abrir o home care, a primeira, inclusive o curso foi lá dentro da Uni, que a Bubu Guimarães abriu portas para mim para fazer o curso lá dentro. Negociei com ela, a gente fechou uma boa negociação, um lugar lindo que eu queria. Eu sou chata também com essas coisas. Tem que ser, ué. Criteriosa. Eu queria um lugar bonito, eu queria um lugar que as pessoas se sentissem bem acolhidas. E a gente tirou foto, né? Mexi com o posicionamento deles como gestores, como pessoas que queriam assumir um cargo de liderança. Então, foi um curso que a gente não focou só na gerência, a gente focou também na posição que essas pessoas ocupam no mercado, como que elas se colocam para o mercado. Então, teve uma consultora de imagem que falou com eles, teve ali a parte de fotografia, de se reposicionar, tanto em LinkedIn, rede social e etc. E a densidade do curso mesmo, de aprender como eu devo gerir, seja uma área assistencial ou uma empresa que seja, o beabá, o passo a passo ali. E a gente está com as turmas abertas de novo. Não sei se você chegou a ver essa parte. Não cheguei. Já aproveita e já fala pro pessoal, então. Então, bora convidar. Ó, você que é da área de saúde ou mesmo a área correlata, mas quer aprender a liderar dentro da saúde, vem conversar com a gente sobre gestão e liderança na saúde. As turmas estão abertas, são turmas de no máximo 15 pessoas. Turmas pequenas, para te ajudar a se reposicionar na sua carreira na área de saúde, você que está na assistência, mas que busca uma ascensão, gosta da gerência, gosta de auditoria, de conta, de entender do processo gerencial, de saber do detalhe ali minucioso, já procura a gente, né? Acho que você deve deixar aqui no rodapé. Já pode falar, Rede. @ecare, _educação. Lá você consegue fazer a sua inscrição, tanto do curso de cuidados paliativos quanto do curso de gestão. As duas turmas estão abertas para inscrição. Vai ser agora em setembro. Gente, aproveitem, porque eu conheço a Bubu Guimarães. Eu sei o quanto o pessoal dela é treinado em todos os sentidos. E se você passou pelo crivo dela, você está com o selo Gold de qualidade. Isso. E eu acredito que aqui na nossa região, onde é a região do estúdio aqui, é um lugar onde tem muitos polos que necessitam de aprimorar a gestão. Clínica de implante capilar, clínica
odontológica, clínica de oftalmológica, né? Temos o UMC aqui próximo. Vários, gente. Então, aproveitem vocês aí, né, que estão nas redondezas, já entre em contato agora com ela, já reserva o treinamento para sua equipe, porque é o treinamento. Isso aí. É o treinamento, selo Gold de qualidade. Isso aí. Bora pra cima. Bora para cima. Nossa, nós navegamos em tudo. Só não falamos sobre questões pessoais, beleza, né? Não, mas isso, gente, vai ser no papo entre elas. Calma que a Luana vai voltar. Já estou convidando de novo aqui. Mas veja bem, podcaster, professora, gestora, administradora. Você chegou a fazer o curso de administração, mas eu não lembro se você começou. Gestão em saúde. Gestão em saúde. Aham. Justamente para a saúde. Sim, eu comecei em 2011, não, 2012. Em 2011 eu fiz docência do ensino superior. 2012 eu fiz MBA em gestão estratégica de pessoas. Nesse curso foi na Universidade Federal de Uberlândia. A gente vê ali gestão de processos, gestão de projetos, a parte de recursos humanos. É um curso muito completo, inclusive recomendo para qualquer gestor, muito bom, pela Faculdade de Gestão e Negócios, a FAGEM, da UFO. E dali para frente eu fui só aprofundando. Tenho várias outras formações na área assistencial também, porque eu me dediquei bastante. Mas a área de gestão, se eu for falar aqui, nós vamos até amanhã. Eu faço muito, eu estudo bastante. Hoje estou fazendo parte do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Gente, muito que orgulho. Sou membro associado do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. E tem outros projetos que eu ainda não posso falar, mas logo, logo eu vou contar. Que delícia. Dá até uma aquecidinha no coração. É uma área que eu amo, eu gosto. Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho muitas perguntas para fazer para você, mas como a gente disse, nós vamos segmentar, né, para que as pessoas possam degustar, né, pedacinho por pedacinho da Luana, da carreira, dos projetos. E nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu quero deixar uma pitadinha de curiosidade para eles, então. Agora eu com você. Pode. Pessoal, ela falou muito de mim, mas essa mulher é incrível. Eu realmente me encantei, assisti alguns detalhes. Não cheguei a assistir o episódio todo, mas muitos detalhes ali acompanhando de várias pessoas que ela vem entrevistando. E tem um projetaço que eu quero fazer junto com a Nívia Franco. Estaremos juntas. Ela falou aqui que nós somos gêmeas na criatividade. E olha, segurem porque vem novidade. Gente, que novidade. Vai ser um boom. Vai ser uma explosão. Bora. Se segura. Quem estiver de pé, segure-se para que não caia, hein? Segura! Vai ser maravilhoso, fantástico, incrível. A gente fica até... É engraçado, né? A gente fala tanto de mulher, mas tem mulheres parceiras. Tem mesmo, gente. A realidade já está mudando. Vai mudar mais. As mulheres começam assim. Tem muitas mulheres que já se uniram também, né? Mas eu acho que tem um nivelamento, né? É um nivelamento cultural, social. Isso tudo muda muito. Muda. Como você falou lá atrás sobre o respeito às pessoas, nesse nivelamento, de cultura, de sobrevivência aí, as pessoas têm acessos diferentes e crenças diferentes. É verdade. E infelizmente, a gente não pode normalizar isso, né? Que o certo é a gente pegar nas mãos e se levantar juntas. Mas acontece. Acontece, é verdade. Agora, uma coisa que eu acho muito, Nívia, quanto mais uma pessoa julga, aquela pessoa que julga os outros demais, que fala demais, que sempre está com defeito, observa. A inteligência dela emocional é menor. O nível de profundidade que essa pessoa já chegou, ele é inferior. Ela ainda não tem uma noção, assim, geral de espiritualidade, universo, de Deus. Sabe? É aquela pessoa que está no raso. Quanto mais você julga, quanto mais você exclui, pior é a sua situação, menos você cresce. Então, acho que esse movimento de se unir, de estar junto, é para os grandes mesmo, não tem jeito. Sim, até mesmo porque o julgamento, na maioria das vezes, ele acontece de acordo com a sua intuição, a sua crença, seus valores, a sua experiência. E se esse julgamento é pautado em algo tão raso, obviamente,
é tudo isso aí, ó. Essa razoabilidade é tudo isso. É a crença rasa, é um valor raso, né? E por aí vai. Exatamente. A pessoa julga com relação a ela. As crenças dela. As crenças dela. Uau. Credo. Fizemos terapia aqui, gente, ó. Meninas epifânicas. Ó. Ai, ai. Eu adoro, tá? Adoro. Eu também adoro. A gente tem que tomar uma depois. Ó, gente, ó. Bora. Depois do podcast tem, hein? Mas, enfim. Eu sempre faço 2 perguntas sobre os projetos. A gente, no decorrer do nosso bate-papo, já fomos falando de alguns projetos que podemos falar, outros vai ser uma surpresa. Então, eu não vou abrir para os projetos. Mas eu deixo aberto também para que o convidado ele imagine um grande outdoor na sua frente. Você já viu isso, né? Joel J, gente. Um grande outdoor. Visionária. E nesse outdoor, onde todo mundo, né, de várias etnias, cores, valores, crenças, países, culturas, tenham acesso a esse outdoor, principalmente as pessoas que estão na área da saúde. E você vai ter a oportunidade de deixar nesse outdoor uma frase, um conselho de impacto para essas pessoas. Qual é essa frase, esse conselho, essa visão de impacto para as pessoas? Nossa Senhora do céu, muito profunda essa muito, pergunta. Né? Caramba! Olha, eu vou deixar nesse outdoor uma crença pessoal que me coloca de pé. Eu acredito que Deus está em mim, em cada um de nós. Ele nos fez, ele nos deu a luz. Então, Deus está dentro de nós. E dentro de nós, o nosso mais profundo, que a gente pode até chamar de inconsciente, né? O inconsciente que às vezes a gente não tem acesso, tem todas as respostas de tudo, de todos os seus sonhos, os objetivos que você quer alcançar, de tudo que você pretende. Quando você olha para dentro, que você busca a Deus, você encontra consigo mesmo, você é capaz. Então, sempre que você precisar, olha para dentro, busca Deus dentro de você, que você é capaz e você vai alcançar. Ai! Que gostoso, gente! Ai, ai. Mas é verdade. Deus está em mim, está em você, está no Alfredo. Ai, que gostoso. É bom imaginar, é bom pensar dessa forma. Oi, Deus, tudo bem? Então, pessoal, dói, né? A dor do parto, mas temos que partir. E muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, foi bom Obrigada demais. por tudo isso. Obrigada por ter me convidado para aquele bate-papo. Obrigada por reconhecer em mim tantas qualidades. Obrigada por respeitar a minha humanidade. Isso é muito importante. Hoje foi uma lição para mim. Uma lição assim, ó, que veio à tona. E eu precisava disso hoje. E também por me proporcionar essa oportunidade de ser sua parceira, de estar com você aí nesses projetos lindos que estão por vir. E é só o começo. Gratidão. Nossa Senhora, eu que quero agradecer. E eu quero deixar uma frase para você. Que você jamais duvide de quem você é e nem se submeta a nenhum tipo de questionamento, nem interno, nem externo. Porque você é grande, você já é grande, muito. E eu vi você isso, né? E eu tenho que te agradecer também. Porque se a gente for falar de nível de alcance e tudo, de quando você começou, quando eu comecei, eu tô começando agora, né? Então, você também me acolheu aqui no seu podcast. O nosso podcast é recente, né? Foi para 2 anos agora. É recente assim, né? Tem uma estradinha já. Mas você tá na internet já há bastante tempo, pelo que eu percebi. Então, você também nos acolhe. E o que você traz é muito forte, me deixa uma marca muito legal, desde a nossa primeira conversa. Então, e eu falo assim, a gratidão, quando a gente age com gratidão, isso nos leva para um patamar tão em cima, uma vibração tão alta, que desse ponto vem projetos assim magníficos, que é o que eu estou sentindo agora, né? Gratidão, tanto minha com você, quanto você comigo.
E isso, com certeza, daqui vamos parir alguns filhos de projetos. A gente pare projetos Colher também. muitos frutos, pare muitos Nasce filhos. do útero, do coração, da mente. Da mente. E é isso. Obrigada mesmo. A mesa impede a gente se abraçar, gente. É difícil, viu? É difícil. Olha só, então nós já vamos chegando ao final. Luana, fala mais uma vez os seus contatos, suas redes sociais para o pessoal de casa. Já sigam ela. Olha, eu vou convidar vocês para seguir a nossa página, @Conexão Saúde Minas. A gente vai trocar seguidores, trocar informação, trocar projetos, fazer muita coisa legal juntas. Então, para você que gosta do papo franco, do papo de milhões, quer falar de saúde, a gente vai trocar também ideias sobre saúde. Aqui a Nívia traz convidados lá. A gente fala de uma forma um pouquinho mais aprofundada no sentido de cuidado, tratamento, bem-estar. Então, @Conexão Saúde Minas do nosso podcast e @ecare_educação para os cursos aí dentro da área de saúde e para o nosso atendimento médico domiciliar, tanto para cuidado com idosos, em estado frágil, estado mais complexo, aquela pessoa que está saindo do hospital e que precisa de cuidados em casa, @ecarehome. Tá? Então, a gente tem essas 3 vertentes, uma equipe enorme aí junto comigo, não faço nada sozinha, e eu convido você a conhecer. Façam isso, vocês não vão se arrepender. Assina embaixo. E, gente, já aproveitem, já me sigam em todas as redes sociais, niviafranco.oficial, no Instagram, no TikTok. Já sigam o Alfredo.videomaker também, que é o rapaz que faz o nosso trabalho aqui, né? Que se diverte com a gente, que troca informação. Ele é que faz o nosso backstage aqui, nosso off, né? Que vocês veem aí na nossa página. Pessoal de Uberlândia e região, entre em contato aí para saber se tem algum pedacinho da agenda para vocês o contratarem. Já sigam também, gente, papofranco.podcast no Instagram, no TikTok, Spotify, Apple Music e já se inscrevam também no canal do YouTube, que é papofranco.podcast. Ó, gente, escreve, aciona as notificações, valorizem o nosso trabalho, porque aqui nós estamos fazendo o nosso melhor. É a nossa melhor versão para vocês, para compartilhar e multiplicar. Não é isso? Isso mesmo. E a gente dá duro, viu? E, ó, parabéns. Parabéns. Obrigada. 3.9? 3.9 hoje. Ó, ontem deu 3.7. Vamos bater os 4 milhões. Isso aí, gente. Uhul! Então, um beijo, gente. Gratidão. Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.